Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre jejum intermitente, um tema que ganhou os holofotes da mídia e da ciência nos últimos anos, e não por acaso, já que cada vez mais conhecemos os benefícios que essa estratégia pode trazer para a nossa saúde. Apesar do jejum parecer uma modinha do momento, ele já é utilizado na humanidade há milênios, já que algumas religiões, como o Islã e o Budismo, o utilizam como uma tática de conexão com os seus deuses e um mecanismo de purificação do nosso corpo. O jejum intermitente voltou aos holofotes da ciência, principalmente pelo fato de um dos últimos prêmios Nobel fazerem a relação do jejum com o envelhecimento do ser humano, sendo que o jejum poderia aumentar a longevidade das pessoas, já que pode ativar processos de autofagia celular, onde células que estejam doentes ou já estejam em processo de envelhecimento podem se autodestruir e serem reconstruídas de uma forma mais jovem, o que seria um grande benefício no nosso processo de envelhecimento. Hoje nós vamos conversar sobre os benefícios do jejum para a nossa saúde, algumas estratégias de aplicação do jejum e principalmente alguns assuntos que não são muito colocados em focos, mas que com certeza podem trazer um grande benefício para muitas pessoas, que é a relação do jejum intermitente com o controle de ansiedade. Então garanto para vocês que hoje a conversa vai ser bem interessante. Bom, primeiro vamos falar sobre os benefícios do jejum. O jejum é conhecido como uma estratégia de emagrecimento e ele é sim uma boa tática para se conseguir emagrecer, já que pelo fato de realizarmos restrição alimentar, nós vamos realizar restrição calórica. Isso é primordial para se conseguir o processo de emagrecimento. A ideia do jejum é manter períodos de restrição alimentar associados com períodos alimentares. E a ideia é que nesse período de restrição alimentar, o nosso corpo se obrigue a utilizar reservas energéticas corporais para manter as suas funções. Nossas reservas energéticas corporais são o glicogênio que fica guardado no músculo, que é um tipo de açúcar, o glicogênio que fica guardado no fígado, os nossos músculos e a gordura corporal. E a ideia do jejum intermitente é a gente focar que o corpo gaste essas reservas de gordura e de glicogênio muscular. Lógico que isso só vai ocorrer se a pessoa associar o jejum intermitente com um bom padrão dietético, que não adianta nada a pessoa passar longos períodos sem se alimentar e depois ficar comendo um monte de besteira ou um monte de porcaria, porque ela só vai estar sofrendo à toa, ela não vai ter benefício nenhum com o jejum intermitente. O jejum intermitente ele combina com uma dieta nutritiva e uma dieta saudável. Mesmo que a pessoa não coma o dia inteiro, de 3 em 3 horas, como nós já acreditamos ser a forma correta de comer, ela pode ter um período alimentar de às vezes 6 ou 8 horas com uma dieta extremamente nutritiva e extremamente completa. Isso se ela souber escolher bem os alimentos nesse período alimentar. Por isso que é sempre muito importante que a pessoa tenha alguma orientação para realizar o jejum intermitente, já que isso vai lhe trazer uma segurança que essa estratégia está sendo usada de uma forma realmente eficaz e saudável para ela. O jejum intermitente ele pode se associar a outros benefícios para a nossa saúde. Nós falamos sobre o emagrecimento, nós falamos sobre a parte do rejuvenescimento celular e o aumento da longevidade dos seres humanos. E um outro mecanismo que até parece um contrassenso, mas o jejum intermitente pode aumentar a performance mental e esportiva de muitas pessoas. Se o ser humano começasse a ficar cada vez menos ativo quando ele fica sem se alimentar, nós não chegaríamos até o momento evolutivo que nós estamos hoje, já que provavelmente em períodos de restrição alimentar a humanidade teria se extinguido. Quando nós ficamos um período sem nos alimentar, o nosso corpo, como um mecanismo inteligentíssimo natural, ele fica um pouco mais ativo. Isso é um mecanismo para a pessoa ter mais chance para conseguir caçar ou conseguir alimentos e se manter viva num período de restrição alimentar. Muitas pessoas que se adaptam ao jejum começam a ter essa percepção, que às vezes seu cérebro fica um pouco mais ativo, consegue ter um pouco mais de concentração para estudo ou concentração para trabalho. Algumas pessoas reparam que sentem-se um pouco com um pouco mais de energia, tem um pouco mais de rendimento para treinamentos, tanto de força quanto aeróbicos.
Lógico que isso não acontece com todo mundo. Geralmente acontece com pessoas que já têm adaptação a fazer cetose, que é esse processo onde o corpo começaria a utilizar essas energias armazenadas dentro do nosso corpo como uma reserva alternativa de energia. Muitos atletas hoje em dia utilizam técnicas de jejum ou dietas como a cetogênica para conseguir mais performance esportiva. E eles relatam resultados incríveis na sua performance a partir disso. Eu introduzi o jejum intermitente na minha vida há mais ou menos uns 2 anos. Normalmente, primeiro por ter feito um curso que falava muito sobre jejum intermitente, e tudo que eu indico aos meus pacientes, primeiro eu tento testar em mim. E o jejum foi muito surpreendente para mim, porque realmente me trouxe essa questão de perceber uma clareza mental nos dias que eu praticava o jejum. Eu tinha uma disposição muito maior para trabalhar. Eu reparava que a minha concentração para o trabalho também era maior. Eu apliquei o jejum e associei a treinamentos, e a minha resposta também foi super positiva. O que eu percebi é que eu tinha um rendimento tão bom, ou talvez melhor, do que nos dias que eu mantinha alimentação pré-treino para conseguir rendimento de treinamento. Então, lógico, o que a gente fala que é bom para uma pessoa não é bom para todo mundo. Existe uma coisa maravilhosa no ser humano que é individualidade metabólica. Cada pessoa responde a uma situação de uma determinada forma. Algumas pessoas vão ter extremos mal-estares com o jejum intermitente. Sensação de tontura, de fraqueza, dores de cabeça, cansaço, desmaios. Isso normalmente se deve ao fato dessa pessoa não ter adaptação à cetose. O corpo dela não sabe mais quebrar a reserva energética em gordura corporal. Isso é muito comum em pessoas que comem com muita frequência, em pessoas que têm dieta com muita carga de glicose, muito carboidrato, em pessoas que têm resistência insulínica, produz muita insulina para manter o açúcar do sangue controlado, os pré-diabéticos e os diabéticos, que são pessoas que, para poderem realizar o jejum intermitente, devem ter orientação médica e nutricional e geralmente devem fazer o jejum de uma forma escalonada. Devem começar ele com um tempo menor e progredindo para períodos maiores de jejum. Isso para permitir que o seu corpo vá criando essa adaptação à cetose. Não existe milagre quando a gente fala em emagrecimento. O único processo real de emagrecimento é a quebra de gordura corporal em corpos cetônicos, que é o tal do processo da cetose que eu falo tanto para vocês. E é um processo que o jejum intermitente tem tendência a acentuar no nosso corpo. Eu fiquei de falar para vocês também a relação do jejum intermitente com ansiedade. Alguns estudos relacionam táticas de jejum com melhora de fobias e transtornos ansiosos. Isso se deve por uma questão primitiva, já que a fome também é um mecanismo primitivo do nosso corpo, da mesma forma que a ansiedade, o medo e até alguns outros transtornos emocionais também são. Se a pessoa consegue controlar a sua fome, provavelmente ela vai conseguir controlar vários outros pontos emocionais da sua vida, já que o controle da fome é um processo muito primitivo do ser humano. Tão primitivo, às vezes, como os próprios mecanismos que geram ansiedade. Existem muitas pessoas com distúrbio de ansiedade que, a partir de técnicas de jejum intermitente, conseguem gerar insights mentais que ajudam a controlar outros processos de ansiedade no seu corpo. Vale lembrar que para muitas pessoas a fome não é um mecanismo real. Na maior parte das vezes a fome do ser humano é uma fome emocional. E quando a pessoa consegue ter um controle sobre esse perfil de fome emocional, ele pode ter um controle sobre outros mecanismos de ansiedade do seu corpo. Eu vou falar um pouco com vocês também sobre algumas estratégias de jejum. Todo mundo deveria manter um jejum mínimo de 8 a 12 horas no seu dia a dia, que é o período do sono. Mas, infelizmente, algumas pessoas costumam comer muito tarde ou até acordar à noite para comer. E geralmente quando a pessoa acorda para comer, ela já possui transtornos alimentares bem intensos. Geralmente ela já tem vários mecanismos metabólicos de controle do apetite desregulados. Mas geralmente o jejum noturno de 8 a 12 horas já pode trazer grandes benefícios para a nossa saúde.
Hoje em dia nós temos o conhecimento que o jejum um pouco mais prolongado, em torno de 16 horas, pode trazer mais benefícios relacionados ao emagrecimento e a essas questões relacionadas à replicação celular. Um jejum muito fácil de 16 horas é o que a pessoa vai fazer a última refeição às 8 horas da noite, vai manter durante a noite o consumo de muita água e chás relaxantes para ajudar na qualidade do sono dela, e durante a manhã ela vai tomar também muita água e vai poder tomar chás e cafés, também sempre sem adição de açúcar. Dessa forma, a pessoa manteria um jejum apenas de líquido, que é importante. O jejum de líquido não é muito interessante para a nossa saúde, mas a pessoa manter um jejum alimentar já pode conseguir grandes benefícios para a nossa saúde. Existem várias outras estratégias de jejum. Existe o de 24 por 24 horas, onde a pessoa fica 24 horas sem comer e passa o outro dia se alimentando normalmente. É um jejum que a pessoa já tem que ter um pouco mais de adaptação para conseguir realizá-lo. Existem algumas terapias de jejum que vão fazer 48 horas, que daí já é uma terapia muito intensa e são para pessoas que já têm muita adaptação. É um jejum que eu não recomendo para a grande maioria dos pacientes, mas algumas pessoas realizam. Uma informação muito importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que o jejum intermitente não é uma estratégia para todo mundo. Algumas pessoas podem ter mais sensações de mal-estar com o jejum intermitente e talvez isso não vai fechar a balança do jejum trazer benefícios para a saúde dela, já que provavelmente traga mais malefícios do que benefícios para ela. Por isso que é sempre bom ter uma boa avaliação antes de realizar o jejum. Se a pessoa está bem emocionalmente, se ela possui algum distúrbio, às vezes de compulsão alimentar, que talvez possa se agravar devido ao jejum. Se a pessoa tem um bom metabolismo em questões energéticas, níveis de cortisol, níveis de insulina, níveis de catecolaminas, que são adrenalina, noradrenalina e dopamina. Essas são avaliações importantes que as pessoas tenham para realizar o jejum com segurança. Uma outra coisa primordial para o jejum é ter um bom período alimentar, que realmente, como eu falei no começo, não adianta a pessoa fazer um excelente jejum e ficar comendo chocolate, sorvete industrializado no período alimentar. Ela não vai ter benefício com o jejum. A dieta do jejum intermitente, ela tem que ter uma boa carga proteica para a pessoa não perder musculatura, ela tem que ter muitas gorduras saudáveis para ajudar nos nossos processos metabólicos corporais. Dependendo do objetivo de cada pessoa, ela vai ter uma determinada carga energética em carboidratos. Às vezes, quando o objetivo é emagrecimento, talvez a carga energética seja menor. Às vezes, quando o objetivo é só qualidade de vida ou a pessoa busca uma hipertrofia associada ao jejum, talvez a carga energética do período alimentar tenha que ser maior. Isso é uma individualização que geralmente o seu médico ou seu nutricionista vai conseguir fazer de uma forma bem eficiente. Bom, eu espero que a conversa tenha sido útil para vocês. Eu fico à disposição para responder dúvidas. Eu vou deixar aberto aqui para vocês tirarem suas dúvidas e eu faço questão em respondê-las. Uma ótima semana para todos nós e um abraço.